Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, na atividade de português de hoje, o conteúdo, o gênero textual que vai estar lá na atividade que vocês irão realizar hoje é o gênero textual cordel. Então, cordel é bem parecido com poema porque tem rimas, tá? Mas o cordel tem algumas características bem marcantes desse tipo de texto. Por exemplo, a linguagem vem através de vocábulos simples. O que é isso? Uma linguagem com palavras bem simples, sem palavras difíceis, até porque representa a cultura, normalmente a cultura nordestina, são textos normalmente construídos, elaborados nessa parte do país, mas é conhecido mundialmente, tá? Então, o cordel se apresenta em livretos com poucas páginas. O que são livretos? Pequenos livros, pequenos caderninhos, livrinhos que têm pouquíssimas páginas. Eles também têm histórias narradas ou contadas em forma de rimas. Então, nesse livreto, eles podem abordar muitas coisas, desde uma história de alguém, desde uma rima de amor, desde críticas políticas. Então, é possível abordar através do cordel várias temáticas, mas sempre através de rimas, certo? As ilustrações também são bem características. As ilustrações da capa, e se tiver ilustração dentro do livro, são feitas através de xilogravuras, tanto nas capas como se tiver por dentro. Normalmente as imagens são feitas, a maioria são na capa, mas tem cordel que você encontra com imagens dentro também, no meio dos textos, tá? Xilogravura é um tipo de arte de impressão feita através de uma máquina que é como se fosse um carimbo. Vocês vão já ver algumas imagens, tá? Os cordéis também costumam ser declamados ou cantados em voz alta. Então, tem aqueles cantores, né, que tocam com viola e são chamados de repentistas. Eles tocam, fazem desafios um com o outro, cantando, tocando os textos dos cordéis. Vamos ver algumas imagens que são dos textos de cordéis, tá? Então, normalmente o cordel já tem esse nome justamente porque eles são expostos dessa forma, expostos num cordão, né? E prestem atenção nessas imagens, ó. São as xilogravuras que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Normalmente são em preto e branco, o que muda são as cores das capas, que são normalmente branca, azul, rosa, ok? E aqui vocês estão vendo uma capa mais próxima, uma capa de um cordel, que se chama Peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho. Aqui vocês veem dois repentistas na capa, que são os cantores, né? Que gostam de declamar ou de cantar os repentes ou os cordéis através do repente. Então, na atividade de hoje, vocês terão um texto do gênero cordel. E vocês vão ler esse texto, observar que ele está todo estruturado em forma de rima. É um cordel, embora não tenha as imagens como essas que eu mostrei a vocês, mas é um texto tirado de cordel, de um cordel, tá? E vão ler, interpretar, responder as questões. E em seguida, nós temos a parte gramatical da atividade, que tratará de sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito indeterminado. Então, para ajudar vocês a identificar o que é o sujeito simples, composto, oculto e indeterminado da frase,
porque a gente já teve uma aula sobre isso também, sobre sujeito e predicado, mas hoje a gente vai ver os 4 tipos de sujeito. Então, nós vamos ver agora um pequeno vídeo do YouTube, que eu baixei do YouTube para ajudar vocês no entendimento e na identificação de cada tipo de sujeito desse que eu falei, tá ok? Vamos assistir então. Sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual declaramos alguma coisa. O núcleo do sujeito é a palavra base, isto é, a mais importante do sujeito. Em torno do núcleo podem aparecer artigos, adjetivos, numerais, etc. O sujeito pode ter mais de um núcleo, isso é, mais de uma palavra base. Tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, subentendido, oculto ou desinencial, e também a oração sem sujeito. O simples tem só um núcleo, como por exemplo, Maria escreve. O núcleo é Maria. Bem fácil de identificar. É o único sujeito da oração. É também o composto. Possui mais de um núcleo. Menino e a menina saíram. Podemos notar que o núcleo, dessa vez, compreende com o menino e a menina. Então, é um sujeito composto. E também é o indeterminado, não sabemos quem é. Como, por exemplo, roubaram a mala. Quem roubou a mala? Não se sabe, não tem o conhecimento de quem roubou a mala. Então, nós utilizamos o verbo na terceira pessoa do plural, sem introduzir nenhum sujeito à oração. Ele existe, mas não sabemos quem é. Também há o oculto ou desinencial. O sujeito existe, sabemos quem é, mas ele não está expresso, escrito na oração. Como por exemplo, vamos ver o filme? Tá claro que o sujeito seria nós, que nesse caso é o sujeito oculto ou desinicial. Ele não está aparecendo na frase, não está escrito a palavra nós. Porém, ele fica subentendido. É fácil entender que é nós vamos ver o filme. Porém, mesmo sem estar escrito. Oração sem sujeito. Apenas declaramos um fato sem atribuí-lo a um ser. Por exemplo, fenômenos da natureza. Chove. Não é alguém que está chovendo. Está simplesmente chovendo. Não precisa de um sujeito. Então, é uma oração sem sujeito. Também fazia muito calor. Novamente, não há um sujeito que fazia muito calor. É simplesmente isso. Não tem sujeito. Nas orações sem sujeitos... Prontinho, crianças. Então, a atividade de vocês envolve esses 2 conteúdos, o gênero textual cordel e os tipos de sujeito. E a agenda de hoje é livro Paique, volume 1, páginas 148, 149 e 150. Bom estudo, bom dia e até a próxima aula.